noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa celebração nessa terça-feira da segunda semana da Páscoa. As leituras de hoje, as intenções de hoje da missa, elas estão... As pessoas hoje pedem Gelma Pimentel, pede pelos sacerdotes para que tenham força e sabedoria e por todas as crianças que sofrem pela irresponsabilidade dos pais. Neide Cruz, bom dia, Padre Manuel. Neide Cruz pede oração para o irmão Lorival que está doente, João Moura, João Cruz, Lorival Cruz, a pede de Neide Cruz para todos dessa família. Rosana Santos pede oração pela vida de Taísia e por todos da linha de frente, por todos os profissionais da área de saúde, família Santos e família Rosário. Rita de Cássia Nascimento pede pela saúde e cura da epidemia para nossos pais. Adriana Morena pede oração pela família, pela sua família e por muitos obstáculos que tenham aparecido na vida dela. Antônia Morena, Adriana Morena, Antônia Oliveira, Adriana Morena, vamos orar junto, eu creio e abraços você e a sua família com minhas orações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora escutar a palavra de Deus. Leituras dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável,
Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina, ó Senhor, revestis-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugue a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina, ó Senhor, revestiu-se de esplendor. Vamos ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crê possua vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho, se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa caminhada pós-Páscoa, nós estamos observando o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Hoje chegamos ao capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, e nesse capítulo é a formação da comunidade. Isso é aquela utopia de uma comunidade perfeita, sem limites, sem problemas, onde todos viviam em comunhão, na oração e sob a obediência e a guia dos apóstolos. Diz o texto: era só um coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. O modelo da vida de Jesus de Nazaré com seus discípulos aqui é transportado como um grande traslado para a comunidade. Significa que os apóstolos estão transmitindo a mesma doutrina, a mesma convivência que tiveram com Jesus de Nazaré. Ora, se tudo era em comum, não podia ter pobres entre eles. Não tinham necessitados, porque todos dividiam aquilo que tem. Se tem um pão e tem 5, parte e come 5. Essa é a ideia da vida em comum religiosa, porque é essa vida que é completamente diferente da vida dos fariseus, saduceus e escribas, que não tinham nada em comum, a não ser o poder, a ganância, a ambição, que faziam dessas pessoas guias, do povo de Israel, mas também pessoas que assustavam as outras pelo seu poder, pela sua ganância e pela sua ambição. Ora, e essa forma de vida nova,
vai fazer com que as pessoas testemunhem Jesus Cristo pobre, que vive na comunidade, que de fato essa comunidade é fruto da ressurreição, que vai abranger todo esse aspecto da vida comunitária. Portanto, mesmo assim, o texto nos mostra o outro lado. Existiam pessoas que continuavam a fazer sinais, prodígios, e isso fazia com que as pessoas que ainda tinham dúvida entrassem na comunidade e participassem dessa nova ideia do reino de Deus na terra, no meio dos homens. Ora, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não tinha muito o que fazer nessa época, a não ser proclamar a ressurreição, porque é o único argumento que os judeus não têm como refutar, não tem como contestar, porque os apóstolos viram, tiveram o encontro com o ressuscitado, comeram e beberam com ele, não teria como omitir essa verdade revelada. E aí, diante desse quadro, o autor volta de novo a nos ensinar como é bom partilhar as coisas. Se temos tantos pobres, miseráveis, mendigos e esquecidos, é porque nós não aprendemos a partilhar. E não precisa ir muito longe não, no Brasil, a riqueza do Brasil, 12% das pessoas e empresas tem mais de 80% da riqueza de um país como o nosso. Então é uma injustiça estritamente histórica e institucionalizada, isso é, uma injustiça proposital. Porque se na casa tem 5 pessoas, se parte tudo, ninguém vai ficar com fome. Mas se tem aquele irmão ou filho, sei lá, que vem e come tudo de madrugada, quando chegar não encontra nada, é claro que vai ter fome. Então o conceito da comunidade é que ninguém é dono de nada. Tudo é de todos. A única coisa que tem aqui que é importante é naturalmente a função de cada pessoa na comunidade. A função dos apóstolos é pregar o evangelho, administrar a comunidade e seguir em frente. E aí os outros faziam outras coisas. Porém, a ideia é maravilhosa porque faz uma grande valorização de todos que vivem na comunidade. Jesus tinha dito: vocês não são patrões, vocês não são senhores, vocês são servos uns dos outros. E sendo servos, aquilo que conta é que o maior dentre vocês seja aquele que mais serve. É uma lógica social completamente diferente. Na sociedade dos humanos, a força da competitividade, isso é, de um egoísmo que cria-se dentro das barras cruéis da individualidade. Além disso, ainda tem o problema da hierarquia social. Quando Jesus diz: vocês todos são irmãos. Então, se você quer ser maior do que todo mundo, lave os pés dos outros, sirva aos outros. Então é uma lógica, é uma mudança, porque na sociedade que vivemos há muitos séculos, sempre é a mesma coisa. Aqueles que estão na pirâmide, na cabeça, só servem a si próprios, aos amigos, aos parentes. Não tem essa preocupação de inclinar-se e partilhar com os outros todo o bem que existe naquele estado, naquela sociedade. Jesus dá um exemplo daquilo que ele não vê no seu tempo. A comunidade de Corã, muito distante dos monges de Essênio, né? Eles tinham essa ideia, mas Jesus amplia. E na comunidade de Jesus tem homem, mulher, crianças, de todo mundo. Então essa ideia de uma comunidade mista, que partilha tudo, é na verdade a imagem do reino de Deus. E que passa a se compreender como essa vida religiosa, onde ninguém é apegado a nada, e aí se conclui que o grande segredo da vida é não ter, mas é dar, é partilhar, é fazer com que o outro tenha, mesmo que você possa sacrificar. Entre eles ninguém passava necessidade. Né? A gente vê às vezes as famílias passando necessidade porque veio um outro e tirou aquilo que era daquela família. Então não tem como reclamar, ela acaba passando necessidade mesmo. Ora, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nos, levavam o dinheiro
e o colocava aos pés dos apóstolos. A comunidade perfeita. Aquilo que Jesus sonhava, né? Tudo era em comum. Não importa se você era rico ou pobre, você chegou, você tinha um pão para comer, um lugar para dormir, né? Uma coisa sempre que pudesse aliviar a sua dor. Então não tinha briga por dinheiro, por isso aqui é meu, aquilo ali é de fulano, não existe isso. No primeiro princípio não existe isso. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Né? Já tem gente que não é de Jerusalém, mas que é de Chipre, já soube o que está acontecendo. E aí, como muitos outros estrangeiros, vão começar a participar dessa vida nova que está chamando a atenção pela simplicidade de vida. Não tinha preocupação de acúmulo de bens materiais. Não tinha preocupação de ficar preso a essas coisas, mas a grande preocupação é de anunciar o Evangelho, anunciar o ressuscitado e compartilhar tudo que tem. Ora, se compartilha tudo com todos, é claro que não vai poder haver necessitados. Só existem necessitados em qualquer canto do mundo, porque alguém sábio, esperto, ou até mesmo de má fé, ou ladrão mesmo, tirou o que era do outro. Né? Tirou o que era do outro. Isso vem por gerações e gerações. Num país como a gente vive, o nosso país, é uma vergonha impressionante, porque a injustiça, a falta das coisas, gera de fato um caminhão de pobres, miseráveis, deserdados, porque foi tirado deles o direito de ter o que era dele. Isso não começa de agora. Desde quando o homem inventou o dinheiro, temos esse problema. Né? Quando não tinha o dinheiro, o que é que se fazia? Eu tinha um gato, que está ali até me olhando, eu trocava o gato por uma galinha. Então todo mundo tinha alguma coisa para trocar. Quando se inventou o dinheiro, nem todo mundo tinha o dinheiro. O que é que ele tinha? O gato, o cachorro, o rato, o boi. Aí começou esse escambo, né? Essa coisa de vender e comprar. Chega um momento que esse dinheiro não vai parar na mão de muita gente. Ele, de fato, vai sendo centralizado, vai sendo, de fato, acumulado na mão de pouco. Isso é toda a estrutura econômica do mundo inteiro, do império, das raízes. Tudo isso se revela como a ação do dinheiro na vida do homem. E hoje mais do que nunca, né? A gente viu o exemplo aí da crise de alimento que a gente está passando agora, tudo mais caro, muito mais caro. Então, quem teve dinheiro logo comprou logo um bocado. Guardou logo um bocado, porque sabia o que vinha depois. Mas quanto de nós tínhamos dinheiro para comprar um bocado? Não tínhamos. Então cada um se safou como pôde. Isso não significa que vai melhorar daqui por diante. Os preços continuam subindo, cada um justificando a sua atitude de aumentar, e o povo cada vez mais na dificuldade de ter o mínimo necessário para se alimentar dia a dia da vida. Portanto, hoje Jesus nos ensina, por meio da sua comunidade, que a grande palavra da vida é partilhar. Como dizia Francisco de Assis, porque é melhor dar do que receber. Né? Quem dá de coração, de fato, está agradando a Deus. O Evangelho de hoje é aquela continuação da conversa de Nicodemo de madrugada com Jesus, próximo a Jerusalém, provavelmente no Monte das Oliveiras. Jesus continua dizendo, olha, você deve nascer do alto, Nicodemos. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Isso é, se for falar de vento, a gente sabe, é o vento do sul, vem do norte, se vem do leste. Mas aqui Jesus fala de forma metafórica. O vento é o Espírito Santo, que não está preso a espaço, matéria ou tempo,
ele é totalmente livre no mundo dos homens. Então ele vai para onde quer, repousa onde quer, faz o que quer, porque ninguém segura o vento, ninguém segura o Espírito. Ele é totalmente livre para agir segundo a vontade de Deus, que quer que as pessoas possam nascer de novo. E aí Jesus diz, assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Se coloca à disposição da missão e pode ser enviado para qualquer lugar desse mundo. Então Nicodemos, ainda atônito, porque não compreendeu, perguntou como é que isso pode acontecer. E aí Jesus disse, rapaz, você é mestre de Israel, não sabe essas coisas, velho? Você não conseguiu atualizar o seu pensamento teológico, bíblico, por todos esses anos, ainda está nessa concepção da lei de Moisés, você não desenvolveu nada, você não tem nada de novo para apresentar. Como é que você é mestre e não sabe dessas coisas? Porque tem o mestre e tem o mestre. Aqui Jesus coloca como o grande mestre de Nicodemos. E disse, em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Certo? Jesus fala daquilo que ele viu e ouviu do Pai. Os apóstolos falam daquilo que ouviu da boca de Jesus. Mas Nicodemos nunca tinha ouvido nada da boca de Jesus. Nenhum discípulo que vai acompanhar Jesus na presença, mas sempre de forma distante, longínqua, que tem medo de ser condenado à morte por traição da parte dos judeus, sobretudo do Sinédrio, qual ele fazia parte, que era o grupo de elite da religião de Israel. Ora, e Jesus questiona, nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, nós damos testemunho daquilo que a gente viu e ouviu, não porque me disseram, nós vimos e ouvimos. Portanto, se a gente fala das coisas do alto, ou das coisas da terra, vocês não acreditam, como é que vocês vão acreditar nas coisas do céu? É um questionamento sério, porque Jesus convida Nicodemos a transcender essa mentalidade de seita, da mesmice, mentalidade de clã. Todo mundo pensa ali, age ali naquela caixa preta e ninguém salta, ninguém vai para a zona do desconforto, da verticalidade para encontrar de fato um caminho novo que possa ser guiado pelo Espírito de Deus. Se vos falar das coisas do céu, e ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, Jesus é o revelador do Pai, não porque é só Filho, mas porque desde o princípio estava com o Pai. E aqui lembramos da expressão de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória de um Filho unigênito. Portanto, Jesus dá testemunho aqui da sua origem divina, fazendo que Nicodemos possa compreender. Isso é, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então, por essa teoria aqui, o primeiro de fato a gozar desse privilégio é o próprio Jesus. Do mesmo modo em que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Sabemos que Moisés no deserto, quando estava indo para a terra prometida, começaram a questionar Moisés e Deus mandou serpente que mordeu todo mundo. Aqui, assim como Moisés levantou a serpente para curar as pessoas, Jesus também se levantado. É uma profecia sobre a sua própria morte e a forma de morte que ele vai ter que passar. Isso é, vai ser levantado no patíbulo da cruz e ali será crucificado. E qual é o motivo da crucifixão? Para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Então, sem morte,
sem cruz, sem ressurreição, não existe a vida eterna para aquele que crê. Então, a condição para ter a vida eterna é crer em Jesus de Nazaré, Filho do Deus vivo, que foi enviado pelo Pai, e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado e morto e sepultado, e no terceiro dia ressurgiu. Portanto, o Evangelho de hoje nos mostra que, primeiro, a superioridade inteligível de Jesus, que apresenta naturalmente como funcionam as coisas de Deus por meio do Espírito. Que ninguém prende, ele vai onde quer, faz o que quer, porque ele é totalmente livre para isso. E depois, nos faz lembrar que, para termos a vida eterna, precisamos crer em tudo que Jesus fez. E a síntese desse tudo, naturalmente, é a sua paixão, a sua morte, sua ressurreição e ascensão. Em Jesus não pode crer aquilo apenas que me convém, que é bom para mim, só viver na ressurreição. Não. Antes da ressurreição, tem a paixão, tem a morte. Por isso o convite é trazer para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, um evangelho que corresponda à própria vida de Jesus Cristo. E é isso que faz a diferença entre os cristãos de todos os tempos, entre aqueles que fazem por conveniência, têm uma fé que só faz o que agrada o próprio ego, o próprio coração, e aqueles que, com todas as suas limitações, procuram viver o evangelho na sua plenitude. Que Deus nos ajude, que Deus nos eduque e nos ensine a perceber onde está o Espírito. Nos ajude a compreender a grandeza da partilha, mas sobretudo nos ajude a compreender que aqueles que crerem terão a vida eterna, mas nas condições que Jesus impõe, não nas minhas condições, porque não fui eu que morri na cruz, não fui eu que fui crucificado, não fui eu que ressuscitei e voltei para a casa do Pai, foi Ele. Por isso somente Ele pode nos salvar. Se sacrificou para que toda a humanidade que crê nele tenha a vida eterna. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho, pedindo ao Senhor que acolha nossas ofertas nessa terça-feira, da segunda semana da Páscoa. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome e da sua santa igreja. Concedei a Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente, sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário
É nosso dever de salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo.
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a sua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa,
te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio dos dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna por Cristo nosso Senhor. Lembrando que amanhã a missa de fato será no mesmo horário, 19h30. Quero também fazer um pequeno alerta: choveu muito, cuidado com as plantas, água parada, que a coisa não está boa não. Vamos rezar pelas pessoas que estão em situação de risco, sobretudo nessa época de muita chuva, e pedir a Deus que as proteja. Eu mais uma vez lembrar você, se você já clicou lá no meu canal do YouTube, Emanuel Vergine, é hora de você incomodar os amigos, pedir aos amigos. Nós precisamos de 1000 assinaturas. Faça esse esforço, né? É para a sua igreja. Vá lá, peça, para ver se a gente consegue. O Senhor esteja convosco. Obrigado a todos que participaram desse momento de oração. Continuemos rezando uns pelos outros, porque a nossa força vem da nossa oração naquele e por aquele que tudo fez, que tudo governa. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe advogada e protetora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o mundo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Boa noite com as bênçãos de Nossa Senhora. Vamos em paz, porque ela está sempre no meio de nós com seu Filho Jesus. Beijo, vai lá no canal, incomoda o amigo e pede para ele clicar lá, bater o sino e se inscrever no meu canal no YouTube, Emanuel Vergine. Esqueça não, viu, filho? Seja bonzinho.